Jó 33, verso 13, 14, 15 e 16. Diz assim: Por que razão contendeis com eles? Porque ele não responde acerca de todos os seus feitos. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna. Quando cai sono profundo sobre os homens e adormeçam na cama. Então o revela ao ouvido dos homens e lhe passa a sua instrução. Entendeu, irmãos? Isso aqui é sobre como Deus fala com o ser humano, com o homem ou mesmo com a mulher. Porque tem gente que diz, que acha que Deus não fala. Tem gente que às vezes quer que Deus fala como eu estou falando aqui com vocês. Só que não é assim. Nós somos carne, matéria. Deus é espírito. É como o inimigo também, ele também fala, através de sinais também que ele dá. E aí, a gente tem que ter sabedoria e discernimento para saber de onde está vindo aquela voz. Porque aqui disse que Deus fala em sonho, só que o inimigo também fala em sonho, entendeu? Aqui fala em visão. Deus fala com a gente em visão. Só que o inimigo também tem as semelhanças. Deus fala quando a gente está sem sono. Às vezes a gente tem noite que a gente fica sem sono. A gente não sabe por quê. Em vez de ajoelhar, de clamar, de buscar, de meditar, nós fica tentando dormir. E amanhece o dia sem conseguir às vezes. Então, irmãos, aqui, sempre como eu estou dizendo, com base na Bíblia, porque eu vivo a Bíblia. Eu não vivo mais o normal. Por mais que tem gente que critica, que não entende, só que no momento que eu precisava das pessoas me entenderem, ninguém entendeu. Então agora, os que entender e continuar com a amizade, que vinha até aqui, tudo bem. E pelo contrário, eu não estou nem aí. Hoje eu sei de uma coisa. Só tenho uma coisa na vida que eu não posso perder. É o meu foco com Deus. O que ele tem me revelado. Porque tem gente que às vezes comenta tudo, a gente respeita, mas ninguém sabe o que se acontece nas madrugas entre quatro paredes. Principalmente quando se trata de uma pessoa como eu, que tem 1 ano e meio, a sós dentro de um quarto. Entendeu? Então, ninguém sabe o que tem passado por a minha ideia, acontecido nos meus sonhos, nas minhas visões, no meu pensamento. Ninguém sabe. Então, por isso eu não vou dar ouvido. Eu respeito, como eu já disse, eu respeito os comentários, agradeço, porque tem hora que tem comentário que às vezes você começa achando que a pessoa está querendo lhe prejudicar e depois você entende que dá para pegar até algumas coisas que orienta. Só que a gente não pode deixar o compromisso que a gente tem com Deus a seguir comentário. A gente tem que respeitar, responder da forma que é, porque eu já disse, se for comentário, dependendo, eu não respondo. Então, irmãos, eu tenho passado por experiência durante esse 1 ano e meio, Deus falando comigo todo dia e o inimigo também. Só que eu tenho dado mais ouvido
as vozes do inimigo. E eu paguei um preço muito caro durante esse ano e meio, por não ter tido discernimento de entender o que Deus estava me mostrando e eu indo para o lado contrário. Eu perdi dinheiro, não foi pouco. Como eu tenho colocado alguns testemunhos aqui, uns criticam, uns não entendem, outros querem entender e não conseguem, e é difícil. Mas hoje eu entendo. O importante é isso. É eu entender o que está em mim, o que está acontecendo comigo. Entendeu, irmãos? Porque tem gente que não vai entender nunca. Não vai entender. Não dá para entender. Até porque eu que estou no foco. Desde o momento que eu vim para cá, que eu senti que tinha algo estranho em mim, que eu não era normal como as outras pessoas, e não sou, e não vou ser, porque cada dia eu vou buscar ser espiritual. Viver o propósito. Viver o sobrenatural. Quem vive o sobrenatural, como eu já estou vivendo, quando eu olho para trás, quando eu olho para outras pessoas, não menosprezando ninguém, mas quando eu vejo as ideias das pessoas com as ideias minhas, eu disse, meu Deus, quem era eu? Entendeu, irmãos? Porque tem coisa que não dá para engolir com tanta facilidade, irmão. Certas prosas ruins, certas coisas que a gente escuta. E quando você tá junto ali, tudo, que tá tudo no normal, é tudo normal. Um fala uma merda, outro fala outra, e aquilo se resume tudo normal, beleza. Só que quando você passa pelo sobrenatural, que você começa a ouvir de Deus, que você começa a viver por Deus. Deus que eu falo, irmão, é o Deus do universo. Porque, inclusive a minha filha, um dia eu conversando com ela, ela falou, pai, mas existe quantos deuses? Não é só um? Eu falei, para quem acredita no Deus do universo, no Deus espírito, só existe ele. Mas, para quem vive na carne, existem vários deuses. E não é eu que estou dizendo, não, está na Bíblia. Existem vários deuses. Agora, Deus, existe só um, que é o Deus do universo. É aquele Deus que fala com você em sonhos. É aquele Deus que te tira das presepadas de Lúcifer. É aquele Deus que derruba prédio. É aquele Deus que manda a tempestade, mas que também controla. Esse é o Deus do universo, o único e verdadeiro. Agora tem outros deuses que o povo acredita, que é os deuses de madeira, os deuses de barro, o dinheiro. O dinheiro é um deus. Tem gente que diz assim, eu já ouvi, eu não estou falando de mim. Eu já ouvi uma vez, um rapaz falou para mim assim, a gente tem dinheiro, a gente não precisa de ninguém. Quando a gente ficar velho, a gente paga alguém para cuidar. Não precisa de ninguém, de mulher nem de ninguém. Então, o dinheiro dele se torna um Deus para ele. Só que é um Deus que não serve para nada. Porque se nós for ver, irmãos, hoje, o dinheiro não vale para nada. O dinheiro, irmão, só serve para pagar. Para mais nada. Então, tem uma forma de nós desapegar. Nós temos que trabalhar para conseguir o dinheiro, mas não para guardar ele. Eu estive analisando. Dinheiro é você receber, passar para alguém e tal. Deus faz tudo. Hoje, eu sei, eu não preciso se matar por dinheiro. Eu preciso pagar minhas contas, sim. Eu preciso comprar e pagar, sim. Deus já deixou. Mas eu não preciso me matar mais por dinheiro. Porque tudo o que eu precisei nesse ano e meio, Deus não deixou faltar. E nem vai deixar, porque agora eu cheguei onde Ele quer que eu chegasse. Agora eu tenho discernimento e eu sei quem está comigo.